Esse é o maior dardo gigante que pesa mais de 30 quilos. Dizem que ele pode perfurar e atravessar tudo que vier pela frente. A partir daí, um grupo de jovens decidiram apostar entre um vidro blindado e um cofre forte. O vencedor do objeto que não for atravessado ganhará 10 mil dólares. Na primeira rodada, eles prepararam um enorme bloco de gelo, soltou o dardo e ele caiu desgovernado. O objeto pontudo atingiu o bloco gelado em cheio, despedaçando e espalhando vários pedaços pelo chão. Então resolveram desafiar com 1.500 folhas de papel colocadas em pacotes sem saber qual seria o resultado. Mais uma vez o dardo gigante caiu. Apesar da grossura das folhas unidas, o dardo conseguiu perfurar e atravessar até o outro lado. Desta vez eles decidiram testar com uma placa de aço sustentada por uma mesa. O enorme dardo caiu de novo. Parece que nada consegue parar o dardo. Imagine a tristeza do jovem que apostou na dureza dos objetos. Finalmente poderemos descobrir se o vidro blindado poderá resistir ao impacto. Quem apostou no vidro está ansioso por esperar. A seta certeira caiu da torre em alta velocidade, indo em direção ao vidro blindado, e o perfurou atravessando a metade do corpo. Será que o cofre forte será o único capaz de parar o imbatível? Os jovens que arriscaram no cofre esperam não ser decepcionados. Inacreditável. Aquele que derrotou todos os demais objetos encontrou um oponente à altura, pois não conseguiu tocá-lo e deixou apenas um pequeno buraco. O que acontece se colocarmos granadas fabricadas na Rússia, na China e na América debaixo de uma prensa hidráulica? Todos sabemos o quão forte uma prensa pode ser, mas qual granada feita nesses países pode sobreviver à prensa? Na primeira rodada, colocamos a granada fabricada na Rússia para enfrentar a forte pressão. Assim que a prensa cai com cerca de 16 toneladas, a granada explode. Na próxima rodada, vamos ver a granada fabricada na China. Será que ela pode resistir a essa força gigantesca? Parece que aconteceu a mesma coisa. À medida que a prensa desce, com apenas 6 toneladas, essa granada foi completamente esmagada. Isso foi uma decepção. Finalmente vamos colocar a granada fabricada na América e saber do que ela é capaz. Quando a prensa desceu, algo incrível aconteceu. A granada fabricada na América foi capaz de suportar 21 toneladas até ser esmagada. Agora, o que acontece se mantivermos fortes correntes feitas na Rússia, China e na América? Primeiro colocamos uma corrente feita na Rússia. Assim que o peso da prensa cai sobre a corrente, cerca de 25 toneladas são somadas até a corrente se quebrar. Na próxima rodada, colocamos a corrente da China, mas não sei se isso é confiável. Quando o peso de 4 toneladas desceu, a corrente não suportou e se partiu ao meio. Será que a forte corrente feita na América poderá resistir? Mesmo sob a pressão de 60 toneladas, essa corrente resiste bem e a poderosa prensa não conseguiu quebrá-la. Você sabia que existe um futebol para pessoas cegas? Aqui até a bola deve ser especial, de maneira que quando ela se movimenta, ela chacoalha para alertar sua posição em campo. Mas e para cobrar um pênalti? Uma pessoa bate nos dois lados da trave para indicar ao jogador a posição exata da entrada do gol. Seu nível de precisão é surreal, mas se você está com dúvida, os goleiros podem ser cegos ou só parcialmente cegos. Você não acha que é uma ótima inclusão para pessoas especiais ao esporte? É por isso que você nunca vai querer entrar em uma briga com esse cara. Isso porque o atleta de parkour Yassine Kouira, que ficou conhecido na internet por realizar as mais incríveis técnicas de lutas que só vemos nos filmes, é tão dedicado às artes marciais e ainda treina com coisas do dia a dia que talvez possa até chamar a atenção dos diretores dos cinemas. Mas se você acha que é fácil chegar a esses movimentos, você está redondamente enganado, já que ele precisa revisar suas técnicas diariamente e enfrentar suas falhas sem se deixar vencer pelo desânimo até conseguir os melhores resultados. Por isso não podemos negar que suas habilidades são frutos de muita dedicação, e isso está fazendo com que ele alcance cada vez mais seguidores interessados na sua forma de treinar. Mas enquanto ele treina arduamente, do outro lado do mundo, essa mulher está dando o que falar. Isso porque essa zoinho puxado é capaz de usar seu corpo com um nível de equilíbrio tão grande que mesmo segurando coisas pesadas, ela segue executando seu treino bem em cima das estacas. Diferente do nosso amigo Yassine, aqui seu cachorro a acompanha na sua jornada de exercícios de controle e adestramento. Sem falar que sua rotina de treino para conseguir ser a melhor lutadora de Kung Fu não é para qualquer um. Você ainda acha que alguém vai querer bater de frente com essa confusão da vida real? É assim que eles reabastecem uma aeronave voando no ar. Quando o helicóptero está ficando sem combustível, eles mandam um avião-tanque com uma mangueira comprida, e após inserir esse tubo, eles transferem todo o combustível necessário pela mangueira. Você acha que isso é fácil de ser feito? O piloto deve ser bom o suficiente para voar em formação com o avião-tanque, e ainda em alta velocidade até conseguir alinhar o ponto de reabastecimento. Se for um avião menor ou um jato, eles usam uma espécie de sonda que se conecta com um funil em cima do teto, de maneira que após encher o tanque, eles se fecham automaticamente. Para quem não sabe, esse método mais utilizado por aeronaves militares permite que elas permaneçam no ar por períodos muito mais longos, sem precisar voltar para a base em busca
busca de combustível. Essa é a reação de uma policial ao passar pelo teste da arma de choque. Pra quem não sabe, isso é só um treinamento que eles fazem para ter consciência dos impactos que um disparo como esse pode causar. Passando por isso, poderão fazer um julgamento mais adequado na hora de usar essa bagaça quando for realmente preciso. Essa mulher limpa e acaricia uma coisa molenga borrachuda que você sabe com que se parece, mas o motivo para isso é bem mais incrível do que você pensa. Pra quem não sabe, essa é uma técnica de impressão onde é usado um balão borrachudo para transferir tinta para um objeto. A imagem é gravada no objeto por meio da tinta aplicada no balão e em seguida pressionada contra o objeto para criar a impressão. Você já viu uma banana gigante como essa? Esses tipos acabam surgindo por fatores genéticos ou por causa da influência humana. Veja como ele precisa abrir bem a boca para arrancar um só pedaço. Você não acha que essa banana pode alimentar uma família inteira? Esse cara decidiu subir em cima do seu brinquedo para mostrar sua força como ninguém nunca mostrou. Veja como seu sistema de suspensão é capaz de aguentar o marmanjo e ainda subir e descer conforme ele aciona o controle remoto. Você não acha que agora sim as crianças poderão brincar como os adultos? É isso que eles fazem para aprender a surfar uma onda. Se você pensa que enfrentar as forças das águas em cima de uma tábua de madeira é fácil, está redondamente enganado. Primeiro eles devem aprender a ficar em cima da prancha que está em movimento sobre essa corrente de água que jorra para cima. Então, quando já estão exibidinhos ao ponto de acharem que podem fazer qualquer coisa, eles vêm para essa máquina de escovas giratórias que simula a inclinação de uma onda para aprender a se equilibrar enquanto surfa sobre ela. Eles nunca se tornariam profissionais se ficassem apenas na teoria. É por isso que esse instrutor pratica com um tipo de trem motorizado que arrasta uma pá por baixo da água para criar a onda enquanto ele guia seus alunos. Você acha que acabou? Eles ainda precisam passar por esses treinos para aprimorar habilidades em descer e levantar da prancha sem perder equilíbrio. Mas se você quiser se tornar um profissional ainda mais esportivo, pode praticar exercícios um pouco mais acrobáticos. Agora, esse é o treinamento que os nadadores fazem para disputar nas Olimpíadas. Eles usam esse tipo de piscina que simula correntezas tão fortes que podem chegar a mais de 8 km por hora. Então eles treinam vários tipos de nados combinando braçadas com a sincronia do corpo para tentar manter a técnica e a velocidade, mesmo contra a corrente. Você acha que a brincadeira acaba por aqui? Eles ainda usam esse suspensor de peso ligado a um cinto no corpo que obriga o nadador a nadar contra a tensão das barras, de maneira que os músculos são forçados a trabalhar mais durante cada braçada e chute. Por serem tão resistentes e acostumados com a força da correnteza, podem nadar com mais leveza e velocidade quando estão nas piscinas de águas calmas. É assim que eles lançam uma boia no mar. A boia deve ficar conectada a uma corrente com um peso que funciona como uma âncora para evitar que seja levada pela força das águas. Para quem não sabe, as boias são usadas para nos alertar sobre possíveis tsunamis ou terremotos. Elas são quase como nossos olhos e ouvidos no meio dos oceanos, de maneira que são capazes de medir correntes, temperatura e ainda ajudam na previsão do tempo. É assim que um trabalhador sobe a bordo de um navio. Eles devem esperar o momento exato para subir nas escadas, já que se não forem rápidos o suficiente, podem acabar ficando para trás. Para quem não sabe, subir no navio em alto mar pode ser uma das tarefas mais difíceis, até porque a embarcação está o tempo todo se movendo para cima e para baixo, de maneira que o piloto do barco deve se aproximar com bastante destreza para que só assim o operário possa subir a bordo com segurança. É por isso que achar um container no mar é o mesmo que ganhar na loteria. Para quem não sabe, os navios enfrentam tempestades tão severas que às vezes essas enormes caixas de aço acabam caindo no mar. Você acha que isso é divertido? Eles perdem bilhões de dólares quando algo assim acontece. Isso porque eles carregam todo tipo de mercadorias, como carros de luxo, que podem ser destruídos ou se perderem no vasto oceano. Por isso, se você tiver a sorte de encontrar um desses flutuando por aí, poderá achar coisas tão valiosas que, se não tiver estragado, vai mudar seu dia. É isso que esse soldado faz para poder suportar a tensão de uma batalha. Ele corre em cima de uma esteira, levando consigo objetos pesados para aumentar a resistência do seu corpo. Acontece que o fuzileiro naval Lucas da Silva, que virou um fenômeno na internet por conta de sua curiosa rotina de treinos visando dominar a gravidade, de maneira que ele foi capaz de manobrar acrobacias com uma barra de peso enquanto suspenso nas suas sessões de abdominais, se destaca pela facilidade em realizar movimentos complexos em terra por causa de seu enorme controle de calistenia. Veja como ele treina com um boneco pesado para correr com uma vítima caso haja uma emergência. Mas se você acha que foi fácil obter todo esse preparo físico e força, tá muito enganado, já que ele precisa se submeter a diversos exercícios diários para aumentar a resistência do seu corpo. É por isso que seus resultados podem inspirar qualquer soldado e está fazendo com que ele alcance cada vez mais admiradores. É assim que os dublês treinam as quedas mais épicas para os filmes de ação. Eles precisam amarrar bem seus corpos com cintos de segurança ligados a cabos flexíveis, além de cair em cima de colchões macios na hora da simulação do impacto. Para quem não sabe, essas quedas são treinadas de maneira bastante minuciosa para garantir que as cenas sejam tanto realistas quanto seguras, de forma que eles mesmos são ensinados a cair com estilo. É por isso que você não deve acreditar em tudo o que vê nas telinhas, já que por trás das câmeras existem profissionais esforçados em tornar aquelas cenas bem divertidas. É por isso que você nunca deve nadar perto das hélices de um navio. Para quem não sabe, essa bagaça roda o tempo todo como um ventilador maluco ambulante que gira para todos os lados
lados para empurrar a água para trás com uma força tão avassaladora que faz o gigante se mover para frente. Se você estiver por perto quando esse bagulho começar a girar, a hélice pode te sugar como um aspirador de pó até te transformar em um sanduíche de presunto. Você ainda acha que poderia escapar de alguma forma desses inocentes brinquedos? É por isso que você deve passar bem longe desses monstros do mar, já que mesmo em cima de um barco pequeno, as correntes geradas podem acabar o atraindo para o inevitável. É isso que eles fazem para testar uma solda. Eles entopem o objeto com água, aplicando muita pressão por meio de uma bomba, e observam para ver se a bagaça terá algum ponto de vazamento. Mas você ainda acha que consegue fazer uma boa solda com sua esposa metendo a colher? Para quem não sabe, esse é o teste hidrostático que acontece para termos certeza que a solda pode ser firme e forte, principalmente em peças que vão ter que aguentar toda a pressão como tubos ou tanques. É por isso que você deve fazer uma solda bem feita para que não haja falhas, já que um só vazamento pode colocar em risco toda a bagaceira. Sabendo disso, não vá fazer uma solda meia boca, tá entendido? É por isso que você nunca vai pedalar mais rápido que esse cara. Acontece que o ciclista profissional Ruben Murilon, que viralizou na internet por causa desse seu treino pesadíssimo em pedalar sua bicicleta no nível mais pesado, de maneira que ele faz um esforço tão grande que suas veias parecem saltar para fora, se destaca pela capacidade de fazer um treinamento que poucos conseguiriam. Veja como ele consegue bater suas pernas tão rápido na pedalada ao ponto de ser tão veloz que mal conseguimos acompanhar. Diferente desse ciclista que só consegue acompanhar a moto porque está amarrado a um cabo, Ruben consegue se igualar à velocidade da moto pedalando sem parar e mostrando que seu baita treino pode fazer suas pernas aguentar uma marcha mais pesada que fará sua bicicleta correr mais rápido. Esse cara decidiu passar seu pneu sobre vários pregos pontiagudos, mas como se não bastasse, ele ainda força o coitado sobre dois bagulhos pontudos ainda maiores e por incrível que pareça, nada acontece. Você acha que essa enorme chave de fenda pode representar qualquer risco para esse? Veja como mesmo após removida, o bagulho ainda roda livremente sem murchar nem um pouquinho. Para quem não sabe, esse é apenas um teste de exibimento para mostrar o quanto um pneu autovedante pode ser melhor que os convencionais. Isso só é possível por causa da camada que está dentro do pneu, que atua como uma espécie de cola capaz de fechar qualquer furo sem perder muito ar. É possível subir em um helicóptero na hora que estiver decolando? Primeiro, os caçadores de mitos testam para saber quanto tempo uma pessoa consegue ficar pendurado. Para isso, eles sobem em um prédio de 3 andares, e Tori se oferece para ser a primeira cobaia. Pendurado no despenhadeiro do amanhã, Tori não conseguiu mais aguentar e acabou cedendo pelas beiradas. Você acha que seus amigos conseguiram algum êxito? Todos eles ficaram apenas pouco mais de 1 minuto pendurados antes de cair. Então, para descobrir de uma vez se uma pessoa pode mesmo subir em um helicóptero em movimento, eles constroem uma geringonça virada para um ventilador potente que vai simular o impacto do vento. Na primeira tentativa, sua coleguinha se pendura no trem de pouso enquanto a bagaça se move e com algumas pegadas ela consegue subir a bordo. Grant e Tori também tentam para testar a veracidade do mito e mesmo com algumas complicações eles acabam conseguindo subir. Com isso eles comprovam que, como nos filmes, é sim possível subir no helicóptero em movimento. Já se perguntou como um carro-tanque anfíbio consegue navegar sobre a água? Tudo parece mágica ao vermos ele entrando no mar, mas em vez dessa bagaça afundar, continua pairando sobre as águas. Para quem não sabe, esse é um veículo militar blindado que também utiliza esteiras para andar em terrenos acidentados. Ele só consegue navegar na água porque sua estrutura é bastante leve, de maneira que toda sua carcaça é à prova d'água e sua parte de baixo está mais para um barco. Então, para se mover, ele usa propulsores que, como uma hélice, o impulsiona para frente.